Esse vídeo vai ser sobre coragem, coragem de tomar uma iniciativa, coragem de voltar a fazer alguma coisa que você gosta muito, mas que por alguma razão você achou que você não era capaz de fazer isso, como eu, de volta no meu canal no YouTube. Ou sobre a coragem de performar várias de você, ainda assim sendo você. Oi meu povo, eu sou a Mel, sou babá aqui nos Estados Unidos e eu tô muito feliz de finalmente retornar pro YouTube, porque pra alguns que não sabem, isso aqui foi minha primeira casa há mais de 10 anos atrás, quando eu ainda tinha 17 anos e agora já tenho 29. Eu amo criar conteúdo pra cá, só que essa plataforma ela me desafia a ser um pouco menos vaga, ser um pouco mais concisa no que eu tô falando. Isso é um pouco difícil pra mim. Eu sempre tenho uma dificuldade, eu acho que eu tenho um relacionamento difícil com essa plataforma, mas tem uma coisa que eu não faço, é desistir das coisas. Então eu às vezes vou, mas eu sempre volto. Então obrigada por estarem me acompanhando aqui também. E um dos motivos que eu decidi gravar esse vídeo é porque tem muito dentro de mim. Muitas vontades e muitas coisas, e são tantas que muitas vezes, desde nova, eu sempre me questionei quem eu era de verdade, sabe? E qual era de fato a minha personalidade, qual era de fato o meu caminho na vida, qual era de fato os meus gostos, qual era de fato o que eu queria fazer exatamente de carreira. Até que eu me deparei com o entendimento de que eu não preciso ser uma coisa só, porque eu não preciso viver numa caixa. Eu não preciso me rotular a uma coisa só. E mesmo que eu nunca quis isso, de alguns modos eu sempre corria para isso. Eu acho que isso se dá por muitas coisas. Eu acho que isso se dá pelo fato da gente ser mulher e a gente ter que se provar 5 vezes mais. Eu precisava escolher uma carreira porque eu precisava provar que eu conseguia carregar aquela carreira com glória, sabe? Performar essa coisa muito bem feita, porque senão eu não sou uma mulher de verdade. E eu acho que isso também se dá muito do contexto social de onde a gente vem, de mulher para homem, né? Isso também se dá muito do tipo familiar, né? Do lar familiar que você vem. E, enfim, por outras coisas. E eu acho que pra mim se deu muito pelo fato de muito cedo entender que eu precisava provar o meu valor e eu precisava mostrar e provar que eu conseguia fazer muitas coisas. E quando, gente, eu aceitei que eu poderia ser muitas coisas, aí veio uma outra questão. Como ser muitas coisas sem se perder? E eu me perdi, ou pelo menos eu achei que eu me perdi no caminho algumas vezes, sabe? Porque eu quis tanto mostrar o meu jeito e eu fiquei tão presa em um jeito específico. E eu acho que isso também se dá muito, por exemplo, eu sou irmã mais nova, então eu tenho uma irmã mais velha. E quando você tem uma irmã ou irmão mais velho, a comparação, sabe? Mesmo que isso não venha exatamente dentro da sua casa, entre vocês duas, há comparação. A minha irmã, ela é uma pessoa muito assim, gente. Eu vejo a minha irmã uma pessoa muito forte e eu sei hoje em dia diferenciar. E eu sei que minha irmã é delicada em alguns assuntos, eu consigo reconhecer isso. Mas no começo, na minha vida de entendimento, né, eu achava que minha irmã era só forte, era só inteligente, batalhadora, e ela tinha, sabe, a personalidade forte desde muito nova, ela sabia o que ela queria fazer, e eu sempre flutuava muito, sabe, eu sempre queria fazer muitas coisas, e eu queria sempre estar ligada com tudo e saber de tudo, e eu era muito curiosa. Eu acho que eu me forcei muito a ter uma identidade igual ela tinha, sabe? Eu olhava pra minha irmã e eu sabia definir minha irmã, sabe? E eu não sabia fazer isso comigo mesma. Eu ficava me culpando porque, poxa, eu queria fazer teatro, mas eu também queria fazer dança, mas eu também queria fazer circo, mas eu também queria fazer aula de poesia e de escrita. Ai, Mel, mas tudo isso engloba uma coisa só. Certo, mas eu também queria fazer curso de carpinteiro, de como construir coisas do zero. Eu também queria fazer curso de língua. Eu queria, gente, fazer muitas coisas que não estavam interligadas.
E eu não conseguia entender que isso era só pela curiosidade. Isso se dava também por eu querer ser um ser humano funcional. Isso também se dava pelo direito de ser curiosa e experimentar várias coisas da vida. Então eu me ocupava muito, sabe? Até que uma vez, conversando assim, eu me entendi um pouco mais. Eu entendi que a gente pode ser várias coisas e ainda assim ter uma personalidade forte, sabe? Ainda assim ter uma personalidade onde as pessoas olham pra você e falam, essa aqui é Mel. Ou algumas coisas que te definam como Mel. Talvez o que me defina como Mel é a minha curiosidade. Ou a minha força de vontade de querer fazer muitas coisas. Ou a minha força de conseguir manter todas essas coisas juntas em ordem. E talvez olhar para algumas dessas coisas e não querer ser perfeitas nelas, sabe? Aceitar que algumas delas pode ser só hobby. Eu não preciso ser boa em todas essas coisas, sabe? Então, por exemplo, eu ainda vou fazer um curso de carpinteiro, de carpinteiragem, como eu falo? Não sei. Enfim, na minha vida, porque eu sempre amei construir coisas, eu sempre amei entender como as coisas funcionam do zero. Eu sempre achei esse tipo de inteligência um outro tipo de inteligência, um tipo de inteligência que eu quero ter. E conseguir, sabe, identificar que isso é realmente só algo que eu gosto. E eu não preciso ser boa sobre isso, não preciso ser perfeita sobre isso, não preciso entender e dominar 100% esse assunto. Mas todos os outros assuntos sobre dança e teatro, talvez eu queira dominar, e talvez eu possa dominar, e talvez eu possa ser realmente muito boa naquilo e me cobrar sobre aquilo, sabe? Mas esses aqui eu posso deixar pro meu lado de curiosa mesmo, posso deixar pro meu lado de experimentar, e tá tudo bem. Então é isso que eu queria fazer nesse vídeo hoje, conversar um pouquinho sobre a coragem de ser o que se quer ser e experimentar o que quer experimentar na vida, sabe? Porque, gente, e muitas pessoas acreditam que a nossa vida é muito curta e o tempo passa muito rápido e eu sou uma pessoa assim. E eu acho que alguns casos há tempo certo para algumas coisas, mas a grande maioria não, sabe? A grande maioria dá sim pra gente só aproveitar o nosso tempo, se você tiver o privilégio, porque óbvio, né? Eu sei que ter tempo, experimentar coisas, escolher são coisas que são privilégios, e eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, mas se você tem esse privilégio, eu acho que você deveria sim experimentar, eu acho sim que você deveria fazer suas coisas, e você não precisa se moldar em uma coisa só, você não precisa viver nessa caixa, sabe? Por mais que a sua caixa seja grande, você não precisa viver nela, você pode sim sair da caixa e transformar a caixa num círculo de coisas que talvez nunca cabem. Ou você pode transformar a caixa num triângulo onde tem coisas que são a sua prioridade master e as duas outras pontas são só experimentos da vida e passatempos e hobbies. Porque, gente, se a gente ficar na coisa de eu vou só ser isso aqui e eu vou só trabalhar com isso e eu vou só fazer disso meu dinheiro e meu sustento, a gente não vive. E aí a gente passa uma vida inteira achando que a gente tá vivendo quando a gente tá só sobrevivendo, sabe? Isso não é justo. Principalmente não é justo com você. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo de volta de hoje. Espero que a minha mensagem tenha sido clara, que vocês tenham acompanhado. Mas se não foi tão clara, que vocês tenham pelo menos curtido. E muito obrigada por estarem aqui comigo e me aceitarem aqui de volta. E por não desistir de mim, principalmente. E vejo vocês domingo que vem. Um beijo, um cheiro e tchau!